Olá, muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus, muito obrigado pela sua companhia. Mais um programa AgroDebate começa, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira, assunto de sobra para você ficar muito bem informado por aqui. O assunto de hoje envolve mercado de carbono, já que um projeto de lei, que regulamenta esse mercado foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, voltou para a Câmara, enfim, aprovado. O texto da Câmara dos Deputados, o Senado aprovou e agora espera a sanção presidencial da regulamentação desse mercado. O mercado de crédito de carbono, gente, ele possibilita que empresas e países possam compensar suas emissões de gases de efeito estufa por meio da compra de créditos vinculados a projetos de descarbonização, o que inclui preservação ambiental. Então o debate hoje está cheio de gente que sabe falar muito bem sobre esse assunto. Então eu te faço convite. Vamos debater o agronegócio? Só para fazer uma breve introdução aqui, já convido os meus amigos, colegas aqui quase que diariamente, Daiane Kerneve, especialista em agronegócio, Zaid Arbid, especialista em tributação ambiental. Meus amigos, ninguém melhor que vocês para me ajudar nesse debate. Para começar, Daiane, vou fazer já uma pergunta. Qual é a tua opinião, hein? Você acha que o mercado de carbono é vantajoso ou não? Boa noite, Jossan. Boa noite, Zaid. Boa noite a todos os telespectadores aqui conosco na AgroDebate. Jossan, eu vou te responder com um depende, porque o mercado de carbono ele tem uma grande promessa, mas a gente sabe que tem aí os pontos que não são importantes, que são negativos também. Então, no desenrolar do nosso debate aqui, eu quero que o telespectador também crie suas conclusões sobre ele. Show de bola. Zaid Arbid, advogado, especialista em tributação ambiental. E aí, o mercado de carbono é vantajoso ou não? Bom, boa tarde, boa noite a todos os amigos aí do AgroPlus, da TV Buritis também, o Jossan, Daiane. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade de estar conversando com vocês sobre assuntos que são tão relevantes para a nossa economia global e também brasileira. Esses aspectos de regulação de mercado, o crédito de carbono, o mercado de carbono como um todo, ele é um tema muito importante. E eu gostaria de lembrar uma frase na verdade, um conceito de um teólogo norte-americano que se chama, o conceito, ele é a corrupção dos valores, né? E o mercado, ele tem como uma das características principais um aspecto da sua democracia. Porque quando a gente pensa o que é o mercado não é aquele capitalista, com charuto na boca, aquela imagem quase que antirromântica do mercado. O mercado é você, telespectador, sou eu, é a Daiane, o Jossan, somos todos nós. Nós compomos o mercado todos os dias que a gente escolhe comprar o feijão, comprar o arroz, e o preço, o sistema de preços, ele é algo tão democrático quanto o mercado, né? Então é preciso que a gente pense todas as vezes que a gente fala a palavra mercado, que a gente está lidando com um instrumento jurídico, e social que tem na sua base relações possíveis, a atores que são igualmente capazes de atuar nele. Isso é um mercado, né? Então, nesse conjunto de coisas, o sistema de preços se estabelece. Então, a antinomia do conceito de mercado justamente é a barreira. A barreira comercial, ela é um contrassenso, é uma antilógica do mercado. E aí vem o conceito, a corrupção dos valores desse teólogo americano. Será que muitas vezes o mercado de carbono ele não é uma boa justificativa, aquilo contra o que ninguém é capaz de se levantar, que é a sustentabilidade, que é o futuro das próximas gerações, mas de uma maneira corrompida, para que não seja democratizado o acesso, mas muito pelo contrário, seja mais uma forma de monopolismo, de colonialismo cultural e também mercadológico. Fica a pergunta, o tempo vai dizer.
se o mercado de carbono é algo bom, se ele for juridicamente bem regulado, ele pode, né? E aí a gente vai deixar essa pergunta como sendo uma pergunta, uma questão do tempo dizer. Por hoje eu acredito que as possibilidades elas são diversas. O Brasil está dando passos largos em busca da sustentabilidade. Há pouco tempo a gente viu a questão do combustível limpo, né? Combustível do futuro. É inegável que estamos nos mexendo. Agora, a diferença entre a mudança e o progresso é o tempo que vai dizer. Esse é mais um contexto em que o tempo vai dar esse tom entre a mudança e o progresso. Para contribuir no debate de hoje, que vai contribuir de uma maneira muito grande, acreditamos nós, né? A escolha foi muito bem feita, Daiane que fez a sugestão, e a gente agradece e já chamo para fazer parte desse debate André Bedin Pirajá, ele que é advogado e produtor rural, além de fundador do Produtores Rurais pela Liberdade, autor do livro Como Salvar Minha Fazenda. André, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vindo a esse debate. Será que vai ser fácil responder o mercado de carbono é vantajoso ou não? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Desde já estendo aí os meus agradecimentos a todos que hoje estão à noite assistindo o programa, porque não é fácil, eu sei, produtor rural acorda cedo, produtor rural está mais preocupado em pagar a conta, porque conta tem todo dia, e a gente tirar um pouquinho do nosso dia para estudar, ver informações, é muito importante. Então, se você é produtor rural, atua no agro, está sentado assistindo hoje, eu quero dar além dos meus agradecimentos, meus parabéns. E respondendo a sua pergunta, assim, eu nunca gosto, eu não acho muito interessante a gente chegar e falar assim, não é uma coisa boa, mas as pessoas precisam construir as suas ideias, porque tudo na vida é uma responsabilidade, e as pessoas têm que ter responsabilidade pelas atitudes, pelos atos e pelas decisões que vocês tomam em vida. Então, seria muito fácil para mim, como às vezes acontece, a pessoa me liga e fala assim, André, estão me oferecendo um projeto de crédito de carbono, eu aceito ou não? Eu falo, cara, eu não posso te responder, porque não é a minha batata que está assando, eu não sei o seu boleto que você tem no final do mês. A questão é, cada um toma suas decisões de acordo com as informações que você tem. E é agora que eu quero agradecer a Daiane, o Zaid, você, pela oportunidade de trazer mais informações hoje, quem sabe com uma decisão consciente dos nossos colegas no futuro. Eu acho, inclusive, que o debate de hoje ele vai girar em torno disso mesmo que você acabou de falar. Porque a minha primeira pergunta para você, ela gira justamente em torno do que a gente vê por aí. Você faz uma breve pesquisa no Google, você vai achar só boas notícias falando de oportunidades do mercado de carbono. Eu li aqui, Marcelo Campello, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas, falou que essa é uma oportunidade de alavancar o potencial natural de uma forma sustentável. Ele fala que essa prática busca por inovação tecnológica, promove uma economia de baixo carbono. Tem outras menções ainda aqui, o Brasil 61 falou para o advogado especialista em agronegócio Albenir Cherubini, uma lei fundamental para que o Brasil possa despontar no cenário mundial. Ou seja, pesquisando no Google, você só vê notícias boas. A minha pesquisa hoje, em torno da tua participação, ela gira em torno de uma participação sua no podcast Vozes Agrifato, com a Lígia Pimentel, que foi inclusive um show de informação, queria parabenizar vocês, né, por isso. E aí a minha pergunta para você, André, é a seguinte, quem que está por trás disso? Quem que sai ganhando? Existe alguém por trás disso? Quem que é o maior interessado? Por que a gente só vê notícias boas? A gente está sendo enganado? Não está? Existe um lobby por trás disso? Vamos lá. Aproveitar que nós temos até ambientalista, o Zaid, que atua no direito ambiental. Assim, eu não vou entrar no mérito da questão envolvendo aquecimento global, que a gente sairia muito da seara do tema de hoje. Mas vamos partir da seguinte premissa. Tá? Nós estamos trabalhando hoje discutindo o mercado de carbono. Nós temos um órgão central hoje. Tá? Então, se nós vamos pensar em quem está por trás,
Nós temos que primeiro saber quem é o mecanismo que vai influenciar nas decisões. Tá? Então, o nosso órgão central hoje se chama ONU. A ONU, por meio de um painel intergovernamental de mudança climática, que é uma agência da ONU, ela estabelece, por exemplo, metas por meio de cálculos matemáticos, né? Isso que vem desde o Clube de Roma, 1970, né? Cálculos matemáticos que são dados supostamente futuros trazidos a presente. O que eu quero dizer? Se nós não adotarmos uma medida hoje, no futuro nós vamos ter X consequências. Ponto. Por que eu falo isso? Não vou entrar no mérito da questão científica, porque nem mesmo a ONU trata de maneira científica. Nós temos um decreto de 94 que chancelou a Convenção Quadros da ONU de Nova York, no Brasil, incorporou no ordenamento jurídico, ratificado pelo Congresso Nacional, que diz que toda medida de redução de gás do efeito estufa, política de sustentabilidade, todas aquelas questões, elas partem da premissa, do princípio da precaução. E existe medidas sejam adotadas. Então, se eu, que não sou cientista, não posso entrar no mérito, muito menos a ONU, porque ela diz que mesmo se não tiver certeza científica, eles vão adotar a medida. Pronto. Essa medida visa o quê? O aumento da temperatura. Então, na época era aumento da temperatura, sobe 1 grau, sobe 2 graus, e hoje eles usam um coringa que chama mudança climática. Se a temperatura cai demais, é mudança climática. Se a temperatura sobe demais, é aquecimento global. E aí que entra o mercado de carbono, porque eles atrelaram o gás do efeito estufa, né, um CO2, um dióxido de carbono, como grande vilão. Então, o mercado de carbono ele foi visto como uma oportunidade, entre aspas, para se estimular a redução desse carbono, que hoje qualquer site vai chamar de descarbonização da economia, né? Com essa descarbonização da economia, você reduziria suas emissões e os créditos gerados, né? Porque existe um teto, então tudo que está abaixo do teto vira crédito. Esse crédito gerado ele seria negociado pelos países, enfim, porque tem uma questão centralizada, né, de certificação desses créditos. Então, por isso que é uma negociação mais centralizada. Eu acho que eu vou avisar o André. Então, se nós temos... Deu uma leve travadinha aí, André, tá? Só para você saber. Mas agora, deixa eu ver. Não sei se está regular. Acho que não. Vamos tentar só resolver com o André, que ele é importantíssimo para nós aqui, né? Para esse debate. Estamos buscando a opinião dele. Inclusive, o André, não sei se os meus colegas sabem, ele foi convidado e participou de uma reunião junto ao Senado para debater sobre esse assunto. Daqui a pouco também eu vou perguntar para ele sobre isso. Mas o Paulo vai me informando aqui se o André tiver ok ali, se tiver normalizado, a gente já traz ele de volta ao debate. Se não, opa, André, voltou. Parece que tá tranquilo aí. Aonde eu parei? Rapaz, vou pedir para você... certificações. Você chegou a me ouvir a hora que eu falei? Oi, Zaid. Nas certificações, no papel das certificações. Tá dando uma leve travada aí, André. Você deu uma travadinha, voltou. Parece que tem uma leve instabilidade aí. Mas aproveitando, você participou, né, André, de uma reunião junto ao Senado, né, a respeito desse assunto. Sim. Eu vou tentar... Quer que eu tente entrar pelo celular? Talvez? Rapaz, pode ser uma possibilidade. Enquanto isso... Eu vou pedindo para a Daiane aqui já dar a opinião dela a respeito e também se quiser fazer uma introdução aí para essa pergunta, aliás, para esse assunto, desculpa. Jussan, até algo que eu gostaria de perguntar depois para o André, porque a gente ouvia falar muito bem desse mercado de carbono como se fosse algo
milagroso até, queria trazer um bem muito grande social. Primeira vez que eu ouvi sobre o crédito de carbono, ele vinha até para o produtor rural como uma compensação pelas reservas legais, né, que eles têm na propriedade, para compensar essa reserva, para ele preservar para sempre, né, a reserva dele ali, e ele teria uma compensação econômica, uma retribuição por essa reserva. Então, assim, era um assunto quase que um salvador da pátria, que ia trazer uma compensação, porque a gente sabe que quando o produtor rural ele tem uma reserva legal na propriedade dele, ele tem um custo para manter ali, para cuidar daquela reserva, né, para resguardar, para manter ela, e ele nunca tinha uma contrapartida. A primeira vez que a gente ouviu isso seria uma possibilidade de ele ter uma contraprestação desse serviço, né, dessa parte da propriedade que ficava ali. Então, foi aproximadamente em 2012, André, que a gente começou mais a ouvir falar assim, em entidades como a ProSoja, cursos, palestras sobre esse mercado tão promissor, que prometia algo muito legal, né? A promessa era muito boa. Inclusive, a gente também tem o maior interesse, né, em estar vendendo ali, porque é algo realmente que a gente pensa assim, poxa, eu tenho parte da minha propriedade ali inutilizada que só me dá prejuízo, então nada mais justo do que eu ter essa contrapartida. Mas hoje, analisando o mercado, a gente vê que, assim, até que ponto que é vantajoso isso. Tudo bem, se for só na minha reserva legal, eu já tenho a minha reserva ali, eu já tenho essa obrigação, eu vou cumprir ela mesmo. Mas chegou num ponto, colegas, que a gente está vendo projetos de reflorestamento com o intuito de vender mercado de carbono. No G29 nós comentávamos até semana passada que tem projetos de governador querendo fazer reflorestamento para vender crédito de carbono. E daí eu tive uma preocupação quando eu vi esse sistema, sabe? Eu comecei a pensar até que ponto, porque assim, a partir do momento que eu fizer um reflorestamento, não volta atrás. Parou ali. Aí eu vou ficar dependendo desse mercado e a economia? E aí, o que vai acontecer? André, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, porque parece que ele também, esse mercado, ele meio que freia a economia. E essa que era a minha maior preocupação com relação ao mercado de carbono, além de outras, né, outras hipóteses, porque a gente sabe que o valor não é como a gente imaginava. A gente imaginava assim, eu tenho minha reserva, 1 hectare de reserva ali equivale a, por exemplo, 5 sacos de soja ali que eu deixaria de estar recebendo, né, se eu estivesse cultivando ali naquela reserva. Mas hoje a gente sabe que, além que o valor que se fala hoje é ínfimo, né, não é nada como a gente esperava, e assim, pessoas pensando até em reflorestar, em fazer projetos por causa de um mercado que às vezes vai fazer ela ter prejuízo até, vai deixar de produzir, vai deixar um bem, um patrimônio ali parado, né? Então é algo que a gente ficou pensando, né, e refletindo, por isso que a minha resposta não foi positiva, que a gente acaba tendo uma visão. Você fez um comentário, eu achei fantástico, falando sobre o neocolonialismo, né, com relação ao mercado de trabalho, e eu vi essa reflexão na sua fala. Foi um dos motivos que assim, eu quis te indicar, porque você teve uma visão muito, muito bacana, assim, muito brilhante com relação ao mercado de trabalho, que ele está ligado a tudo isso que tem acontecido, a esse boicote da França, a essas outras questões que a gente sabe que o Brasil ele é um país que está em desenvolvimento, né? E todas essas medidas, às vezes, podem frear esse desenvolvimento e dar uma estagnada aqui na nossa economia. Então, isso era um ponto que eu refleti e gostaria também de passar a opinião do André com relação a esse sentido. Não sei se ele está disponível, ele está online aí com a gente, Gilson? Daiane, a gente está vendo uma instabilidade aí na conexão com ele. Vamos conversando aqui com o Paulo, vamos vendo a possibilidade. Eu vou fazer o seguinte, o Zaid eu acho que também tem coisa para falar, mas vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo comercial, até a gente resolver isso aí, e a gente volta
a debater sobre isso. O André dá a opinião dele a respeito da tua pergunta, Daiane, tá bom? Vamos fazer um intervalo bem rapidinho aí e a gente volta já. O Agrodebate está de volta e eu chamo já esse time de volta. Hoje estamos aí, né, com mais um integrante nesse time que está colaborando com muita informação para nós. Então, Daiane Neves, especialista em agronegócio, Zaid Arbide, advogado especialista em tributação ambiental, e André Bedin Pirajá, advogado e produtor rural. Bem-vindos de volta. André, resolvida a situação aí, estávamos até falando, eu acho, né, que agora... Tem gente que agora vai. Deve estar querendo essa conversa. Então, eu tô achando já que é isso, porque não é possível, tá igual o meu Instagram isso aqui. Vamos lá, a Daiane tinha comentado sobre a questão do neocolonialismo, adentrando no seu aspecto, até o Zaid fez algumas observações, a Daiane, especialmente no ponto onde parece que a gente vende o estímulo, mas parece que nós vamos sobreviver igual cupim, né? A gente vai viver só de árvore, porque o povo vai reflorestar tudo e nós não vamos produzir mais nada e só vender crédito. Então, o que fica aparecendo? Não é algo assim ocasional, ele é algo premeditado. Por que ele é premeditado? Em todos os estudos divulgados de oportunidade de carbono no Brasil, coloca o Brasil como o maior vendedor de crédito de carbono do mundo, né? Antes da minha queda da internet, eu falava exatamente dessa questão da ONU ser a central de controle da quantidade de créditos que precisam ser negociados. Porque toda vez que sai um anúncio de aumento de temperatura, tem que aumentar a ambição dos países e aí, de certa forma, descarbonizar mais a atividade econômica. Se ela reduz o empenho, você também, consequentemente, pode retornar a poluir, entre aspas, mais, né? E isso é uma grande falácia. A gente não pode atribuir até o CO2 a um gás da vida que a planta utiliza como forma de subsistência, como um poluente. É diferente você estar numa grande São Paulo no trânsito e falar assim, nossa, como tem poluição aqui. Aí você vai 20 quilômetros para fora de São Paulo, o céu está limpo e tudo funcionando. É um microclima São Paulo. Você não pode colocar o mundo como sendo São Paulo, nem como Pequim, nem como Londres, né? Esse é o grande problema de soluções globais, de certa forma, porque ela não condiz com a realidade, você trabalha com microclimas. E quando nós falamos sobre neocolonialismo, nós estamos exatamente falando a palavra correta seria ambições de financiamento, porque veja, a primeira leitura que foi feita de uma reportagem, ela estava atrelada à possibilidade de investimentos no Brasil, tecnológicos. O que são investimentos tecnológicos? São as pessoas contraírem empréstimo para comprar produtos diferentes, supostamente sustentáveis. O mercado de carbono, ele é o mais novo catalisador da economia. Vocês podem perceber que a economia está estagnada no mundo. Nós estamos com alta inflação, o mundo inteiro ultrapassando, a União Europeia com aumento de custo de quase 50% de vida, no custo de vida, principalmente energia, alimentos, entre outros. E agora nós vamos criar mais um custo, mas que esse custo vai demandar empréstimos. Então quem manda na economia, de certa forma, é o financiamento dos bancos, tanto que o nosso ministro da Agricultura estava rodando o mundo, captando recurso estrangeiro para se criar o Fundo de Renovação de Pastagem Degradada no Brasil, e ele foi criado. Então nós estamos trabalhando em volta do quê? Financiamento, para reduzir o quê? Emissões de gases do efeito estufa. Já se existia entre aspas, mercado de carbono sendo criado. Entidades estrangeiras financiando o Brasil e o Brasil entregando empréstimos para as pessoas mudarem a sua forma de economia. O neocolonialismo, ele agora está vendendo o direito de poluir. O que é o direito de poluir? Nós temos aqui o grande potencial de venda de crédito de carbono, que é o Brasil,
Então, em vez de você aumentar a segurança alimentar do Brasil e do mundo, você reduz, porque você troca pastagem por reflorestamento. Consequentemente, você gera crédito para a indústria da Alemanha se desenvolver. Porque as transações entre países, ela demandariam um mercado centralizado de carbono. Essa é a prerrogativa de você poder negociar créditos internacionalmente, no artigo 6º do Acordo de Paris, não quero entrar muito no tecnicismo, mas o artigo 6º depende de um órgão central que aplique as mesmas regras estabelecidas por uma comissão na ONU, e essas regras elas sejam iguais para todos os países. Então você vai negociar crédito com a Alemanha, com a França, somente se você, número 1, cumpriu a sua meta interna. Número 2, o seu excedente você poderia vender para lá, porque você aplicou a mesma regra no Brasil que está sendo aplicada na França. Então você pode vender. Eu não vejo isso como oportunidade. Primeiro porque nós estamos no Brasil hoje com um custo muito alto de produção. Nós temos com um aumento muito grande da carga tributária e nós não sabemos o que vai virar a reforma tributária. O Zaid pode trazer mais informações para nós, porque não houve a regulamentação ainda da reforma tributária. Mas nós já estamos criando mais um custo de produção para setores da economia brasileira, que é o mercado de carbono, porque como é cap and trade, que é aquele método, você tem um teto de emissões. Para cima desse teto, você tem que comprar créditos dentro do Brasil, as empresas do Brasil. Então, você está aumentando o custo de produção. E isso não sou eu que falo. Os próprios estudos de oportunidade do mercado, eles trazem isso. Que a curto prazo vai se reduzir renda, reduzir PIB e reduzir receita. Entendeu? Então, não sou só eu que trago. Então, eu não vejo isso como interessante. Se o Brasil fosse um país que tivesse sobrando dinheiro, todo mundo aqui vivendo igual, sei lá onde, pode até ser, talvez que a gente, vamos criar uma despesa a mais para a população aqui. Porque essa despesa vai chegar na gôndola do supermercado, vai chegar na loja de materiais de construção, vai chegar nas transportadoras como frete. Nós estamos aumentando mais um custo de produção no Brasil. Então não tem como a gente falar em oportunidade, sendo que nós não vivemos uma situação onde a gente poderia cogitar aumentar custos. Entendeu? Então, assim, esse neocolonialismo, eu vejo ele exatamente por esse ponto. Você vai praticamente degradar, né, um país de forma interna para atender interesses externos. É como se fosse uma nova corrida do ouro da época das colonizações. Não importa o que aconteça no país que a gente colonize, o importante é que ele mande o que a gente precise para cá para a gente vender uma imagem de bonzinho para a humanidade. Zaid? Nossa, André, bastante interessante todos os comentários. Realmente, muitas conexões a gente poderia fazer a partir da tributação, a partir também do desenvolvimento sustentável dos municípios, das cidades. Estamos trabalhando com planos diretores e eu vou, sim, brevemente indicar um aspecto que, para ligar com um ponto que a Daiane comentou, sobre essa corrida do ouro americano que a gente está assistindo novamente, né, com os créditos de carbono, com toda essa economia verde que se arma no horizonte, né, aquele horizonte no infinito que parece que muitos nunca vão chegar. Agora na COP28 foi novamente falado do fundo, né, para as florestas tropicais para sempre. Isso, Daiane, é bem aquele espelho que a gente estava comentando em troca de todo o país, né? Eu me coloco de novo em 1500, despido como um índio, entregando todo o Brasil em troca de espelhos. Então, o fundo das florestas tropicais para sempre veio com uma brilhante solução de oferecer $4 por hectare ano, né? Então, olha que maravilha. Nós vamos trocar nossas produções de soja, milho, algodão, feijão, num país que concentra geografia, clima, iluminação
como nenhum outro neste globo, né? Nós vamos fazer isso. É a mesma coisa de talvez num município como Itapurá, nós pegarmos as melhores terras agriculturáveis de Itapurá e colocarmos um lixão municipal lá, né? As terras com a melhor argila, com melhor topografia, vamos transferir o lixão municipal para essa região. Então é basicamente isso que nós estamos propondo, né? A COP28 ela novamente falou desse fundo, e um aspecto que me chama bastante atenção é que esse horizonte infinito, né, da democracia, né, a partir desse mercado de carbono. Quando a gente fala mercado de carbono, são dois universos que a gente coloca próximo, né? O ambiental e o comercial, são técnicas diferentes de sobrevivência, né? E o que nós podemos agora fazer uma boa relação da experiência que o direito tributário pode mostrar, André, que eu acho bastante interessante. Todas as contabilidades no mundo inteiro, se unidas, né, um papel ao lado do outro, a contabilidade do Brasil, da Argentina, do Japão, da França, nós poderíamos observar como que num mapa a transmissão do patrimônio. Então, todas as operações que são tributáveis, se pudéssemos colocar todas elas juntas numa mesa, né, com a contabilidade de cada país, a pretensão é que a contabilidade mundial ela pudesse ser registrada. Isso tem um nome, né, esse projeto. Em inglês, ele é o IFRS, que é um padrão de contabilidade em que todos os países eles seguem determinados estándares de contabilidade internacional. Então, por exemplo, existe o Brazilian GAAP, que é o nosso modelo de contabilidade tributária brasileiro, né, a brasileira. Então, nós, por leis que foram se aprovando no Brasil de 2005 em diante, nós fomos impondo no modelo brasileiro regras que são internacionais de contabilização dos ativos tangíveis, né, tangíveis, o que é receita, o que é patrimônio, né, o que é uma despesa. São coisas que nós estamos levando aí 15 anos e nós não estamos conseguindo chegar em grandes avanços, né? Isso que nós estamos falando de bens tangíveis. Imagina nós universalizarmos padrões de contabilidade de um bem intangível, que é o crédito de carbono, como esse mercado, né, que você me falou, que é você gastou, você paga, né, o cap and trade. E aí, isso vai trazer para a gente uma situação. Não devemos aprender nada com essa ciência jurídica irmã, que está há 15 anos, né, tentando unificar as contabilidades para fins tributários e ainda hoje não conseguiu muito efeito. É como se a ideia é que um balanço feito por uma empresa japonesa, para que todos os investidores do mundo pudessem ter confiança naquele balanço, ele precisa seguir padrões internacionais de contabilidade do ponto de vista tributário. Essa é a lógica também, não é por aí mais ou menos, André? Essa lógica de você ter um órgão centralizador. Quiser comentar, pode interromper. Sim, não, é exatamente essa lógica. Por isso que as pessoas esquecem, quando eu vejo discussões no Brasil, na Câmara dos Deputados, no Senado, na audiência pública, por exemplo, as pessoas querendo argumentar, não, mas o Brasil tem que criar a sua metodologia própria de contabilidade de carbono. Falei, meu amigo, quem controla o mercado é a ONU, porque você precisa de uma instituição central com parametrização para que tudo seja uniforme, porque você não consegue cada país contabilizar. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Os Estados Unidos não têm mercado de carbono. A China tem. O mercado de carbono na China é tão confiável como a Bolsa de Valores chinesa. Quantas pessoas confiam na Bolsa de Valores chinesa? Ninguém no mundo. Você vai confiar no mercado de carbono da China? Óbvio que não, mas ela vende que ela tem um mercado de carbono lá bonitinho e as pessoas fingem que acreditam porque precisa da China, entendeu? Agora é diferente no Brasil. Então eu vejo situações que não tem nem como se criar parâmetros de confiabilidade, Zaid,
Porque nós temos, por exemplo, o Global Risk Report do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum. O Global Risk Report de 2023, ele tinha toda uma conotação, por exemplo, de mudança das atividades econômicas, porque nós estávamos num ponto de conversão, de não retorno do ambiente, aquele negócio, aquele terrorismo climático absurdo. Até eles falavam no relatório sobre a criação de fazendas verticais para reduzir o uso do solo, tá? Lá naquele relatório, eles falavam de 1,5 grau de aumento de temperatura, 2023. No relatório de 2024, eles já estão falando em 3 graus. Sendo que nem a ONU já abandonou a ideia do 4 graus lá em 2006, 2007, porque ela viu que não ia chegar nunca esse 4 graus de subida para 2025. E aí, nós já estamos em 2025, né? Então, assim, não subiu nada a temperatura, o mundo inteiro está criando mecanismos de controle, e aí eu me deparo, desculpa se eu vou fazer essa comparação, porque ela está recente, o programa vai sair de forma recente. Todas as entidades brasileiras fazem carta, fazem repúdio, publicação no Instagram, aquela coisa mais linda contra o Carrefour. Porque o Carrefour disse que ia boicotar a carne do Mercosul, a carne brasileira. Aí eles não olham que nas 2 semanas anteriores eles aprovaram o mercado de carbono, que é uma criação das Nações Unidas, com fomento do Fórum Econômico Mundial como um mecanismo de controle, que tem como patrocinador principal de proposição na União Europeia a própria França. Por quê? Porque a França, vendo que os seus produtos, Holanda, entre outros, porque principalmente produtos oleaginosos e outras coisas, o Brasil é competidor da Holanda, por exemplo, na União Europeia. Tá? Os produtos da União Europeia estavam sendo taxados ambientalmente, e quando os produtos de outros países chegavam lá, eles não recebiam a mesma taxação. Aí eles criaram o Carbon Border Adjustment Mechanism, que é o CBAM, que é um mecanismo de taxação de carbono na fronteira. Então, se você não tem o controle de carbono produtivo desse produto, quando os importadores da União Europeia fossem internalizar esse produto importado do Brasil, por exemplo, e esse produto não tinha uma rastreabilidade, ele não pagou por carbonos emitidos, tá? Não pagou por carbonos emitidos, não poderia entrar na União Europeia sem pagar uma taxa com base num leilão que tem um preço para recuperação das emissões que seriam, de certa forma, tributariamente falando, o produto chegou dos Estados Unidos aqui, você não declarou preço, a Receita vai lá, avalia o produto e tributa. É a mesma coisa que a União Europeia ia fazer. Não tem a rastreabilidade do carbono, para produzir isso aqui mais ou menos de acordo com as características e os relatórios da ONU, são X carboninhos, está aqui sua taxa, tributa o produto e agora ele entra na União Europeia com preços concorrentes ao produto da União Europeia. Então, assim, a mesma barreira de mercado criado pela França com o boicote do Carrefour é a mesma barreira que todo mundo quis pagar o preço no mercado de carbono. Só que é travestido de uma virtude, né? Porque é a favor do clima. Aí ela não entra na OMC, por exemplo, como uma espécie de barreira mercantil entre nações. Ela entra como sustentabilidade. E aí você pode criar. Então, assim, é puro protecionismo mercantil. Tanto que eu faço um desafio para vocês. Todos os estudos de oportunidade de carbono colocam que o mercado de carbono é um potencializador para o Brasil entrar em mercados exigentes. Quem são os mercados exigentes? São aqueles mesmos em que nós mandamos produtos mais baratos e os produtores ficam fazendo greve nos países. Daiane? Esse é o ponto. Nunca foi sobre meio ambiente. Daiane, vamos lá, tua vez. É aquela mesma resenha, né? Sempre ela vem como uma coisa muito boa, né? Que realmente, se fosse como era a proposta, né? De
compensação, né, daquelas pessoas que têm sua reserva. Só que eu acho que foi antes de ontem, nós fizemos uma entrevista com o Leonardo Minaré mesmo, e nós comentávamos, né, um pouco sobre o mercado de carbono. Por exemplo, uma propriedade que tem lá 40%, ela já tem uma floresta já grande, o que ela emite, ela consome. Então, daqui a pouco, esse produtor vai ter que pagar para estar produzindo seu produto para poder vender, para ter um selo verde. É basicamente isso que você está falando, né? Então, o que vai acontecer? Então, para eu poder ter um crédito de carbono, eu vou ter que reflorestar, porque as florestas, os reflorestamentos que são os consumidores ali do gás, né, que é do efeito estufa. Então, é mais ou menos nesse sentido, André, que você também está relacionando o mercado de carbono como mais um custo. Sim, principalmente do seguinte aspecto. Todo mundo fala, as entidades, que o agronegócio não entrou no mercado regulado, que é aquele que teria uma obrigatoriedade de reduzir as suas emissões. Ele só está no mercado voluntário. Só que, me corrijam, doutores, se eu estiver errado, o Código Ambiental brasileiro me permite desmatar 20% da Amazônia, no bioma amazônico. Eu posso desmatar uma área 20% no bioma amazônico. Só que eu vou conseguir vender soja para trading desmatado agora, recentemente, esses 20% e plantou soja lá? Não, nenhuma trading vai comprar a minha soja porque ela entra no embargo mercantil da soja. E aí nós vamos entrar no segundo boicote brasileiro, que é o Deforestation Free, que a União Europeia aprovou recentemente, que as áreas desmatadas depois de 2019 e tal, também não poderiam ser objetos de produtos de importação. Outro embargo mercantil, não tem nada a ver com sustentabilidade ou meio ambiente. Então, assim, são normas que não são legais no Brasil, elas são mercantis. Só que no Brasil não tinha parametrização para emissões de gases do efeito estufa. Demandaria a criação do mercado de carbono. Criou-se o mercado de carbono, falando de consequências de criação do mercado de carbono, mesmo que não previsto na lei, vai começar a existir uma opção mercantil por produtores rurais que investam em tecnologias que, de certa forma, no seu inventário de emissões, vendam um produto para o frigorífico, para trading, para a cooperativa, que seja neutro em carbono. Qual que é o problema disso? Quando você tem isso no Brasil, você vai criar mais um preço. No caso do boi, nós temos o boi convencional, o boi China, e agora vai ter o boi net zero, carbono zero. A soja vai ter a soja convencional e a soja net zero com o selinho Embrapa, né? Porque a Embrapa adora esse negócio de selo. Aí você vai ter o milho exportação, que é o milho já voltado para exportação, o milho convencional e o milho carbono zero. E todos os produtos vão começar a ser assim. Por quê? O ponto, ninguém vai pagar R$1 a mais por isso, Daiane. Você já viu alguma vez pagar R$1 a mais por isso ou eles vão diminuir o preço do convencional? Eles vão diminuir o preço do convencional, você não vai pagar R$1 a mais por isso. Porque lá fora eles não querem pagar mais, eles querem pagar menos. Então, nós estamos penalizando o brasileiro para agradar o mercado estrangeiro. Isso não precisa vir com uma imposição legal, ela vai vir mercantil, desde que você tenha parâmetros. Agora, a minha maior preocupação, por exemplo, é o Conselho Nacional do Ministério Público começar a atrelar pastagem degradada, que hoje 60% das pastagens do Brasil tem algum grau médio e severo de degradação, atrelar a pastagem degradada a um dano de política climática. Nós temos ações propostas pelo governo federal já de indenização de dano climático, ou seja, além do dano ambiental, agora eles criaram um dano climático. Você já pensou se esse dano climático vira descumprimento da função social da Terra? Porque é previsto o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente. Você acha que precisa de muito para enquadrar uma pastagem degradada como descumprimento da função social da Terra? No cenário brasileiro, da realidade que nós vivemos hoje, né, vamos olhar dentro da janela de Overton, né, John Overton, olha dentro da janela. Para mim é perfeitamente possível você qualificar uma pastagem degradada como descumprimento da função social da Terra, desde que criado o mercado de carbono,
regulado e ele passar a contabilizar as propriedades, que pode ser feito via satélite, inclusive, né? Então, nós temos um Sustainable Project, aquelas coisas, né? E eles criam uns programas chamado Teoria da Mudança, né? Theory of Change e tal. E aí eles colocam lá, lançamento de satélites para monitoramento de desmatamento no Brasil e emissões de gases de efeito estufa. Nós temos países estrangeiros fazendo monitoramento interno e eles fazem treinamento de funcionários do governo para utilizar os mesmos instrumentos. Aí as pessoas vão olhar para mim e falar assim, André, mas isso não é o governo vigiando. Mas não precisa ser. Você acha que os frigoríficos utilizam plataforma do governo ou das ONGs para monitoramento de área com embargo? Entendeu? São essas coisas que a gente precisa viver na realidade e enxergar que não é a historinha que o povo conta. Não é essa historinha, nada vai acontecer. Não, nós estamos passando por um momento hoje que se as pessoas realmente, do que supostamente defendem o agro, né? Supostamente defendem o agro, a primeira coisa que eles tinham que tirar da Constituição Federal era a função social da terra. Porque nós só estamos criando situações que estão ampliando a margem, por exemplo, de desapropriação. Então, assim, eu vejo com muita cautela e com muito perigo algumas situações. Agora, falar de meio ambiente, cara, desculpa, o Zaid está aí, criaram o imposto, artigo 153, inciso 8º agora, se eu não me engano, da Constituição Federal. Criaram o imposto climático. Para quê? Você vai pagar a DARF e a temperatura vai reduzir 0,1 grau? Né? Não, isso não vai acontecer. Então, são coisas completamente dissonantes da realidade que são criadas, né? Zaid, eu acho que você está pronto para falar aí, para perguntar, mas antes, vai se preparando aí. Vamos fazer um breve intervalo e aí a gente volta com mais programa, mais Agrodebate. Vamos continuando falando sobre esse assunto aí, que tem muitos desdobramentos. Você de casa, segura que o Agrodebate volta já. Agrodebate de volta e hoje o assunto gira em torno do mercado de carbono, com assuntos aí que tem muitos desdobramentos, né? No bloco anterior aí, inclusive, André Bedinho, já convido a todos aí para voltarem comigo aqui, a Daiane, o Zaid e o André. Eu estava mencionando, né, assuntos aí importantes que inclusive estão lá no Vozes Agrifato, lá com a Lígia Pimentel. O episódio 22, eu tive a oportunidade de ouvir, foi um espetáculo, viu? Zaid, sua vez. Só lembrando, pessoal, o nosso tempo já está acabando, ali no finalzinho eu ainda quero dar a oportunidade para o André fazer o marketing dele aí, então temos aí alguns minutinhos apenas, nosso tempo passou voando, mas Zaid, tua vez. Bom, em primeiro lugar, André, muito obrigado aí por essa tarde aqui de bastante explanação interessantíssima aí sobre esse cenário do mercado de carbono. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades, trocar ideia e discutir o cenário do mercado e do posicionamento brasileiro em relação a esse admirável mundo novo. Eu gostaria, assim, de comentar alguns aspectos que são diversos, de diversas aplicações, né? A Daiane comentava no bloco passado sobre mecanismos, né, do Código Florestal que dizem respeito, de certa forma, à preservação e de como o produtor rural pode ganhar dinheiro com a preservação. Então, o produtor rural que está nos ouvindo agora, esse contexto todo do mercado de carbono, o André muito bem explicou que isso tem muito mais uma porta que te distancia do acesso ao mercado do que te aproxima, né, André? Se eu estiver equivocado, você pode complementar aí. Mas, recentemente, nós podemos também observar que o Supremo Tribunal Federal, na ADC 42, na ADIM 4901, 4902, 4903, decidiu uma questão importante sobre matéria do meio ambiente. Eram ações que questionavam artigos específicos sobre o Código Florestal,
e nele um deles falava sobre um título mobiliário também negociado em bolsa, que é a cota de reserva ambiental, o CRA, né? E ele diz respeito a um mecanismo semelhante ao crédito carbono, mas não exatamente assim, né? Ele diz respeito a uma compensação ambiental, o que nós no estado do Mato Grosso já estamos dando passos para o Mato Grosso se colocar na vanguarda de políticas operacionais que têm uma capacidade de distribuir renda entre municípios, né, a partir da compensação ambiental. É uma agenda, né? É uma agenda, nós temos muito ainda para trabalhar, mas vem num cenário próximo, paralelo a essa ideia a esse conceito do mercado de carbono. Não é exatamente a mesma coisa, tem as suas nuances. O ponto a aproximar é justamente a negociação em bolsas de valores, mas há aplicações diversas que podem ser dadas, não a esse direito de poluir, como o André, de uma maneira caricata, né, trouxe, né, esse aspecto de o que é que o mercado de carbono estaria tentando vender. Não é bem um direito de poluir, mas na verdade seria aqui uma servidão ambiental. Eu abro mão do meu direito de abrir para que um outro possa utilizar esse direito na sua propriedade e abrir. A legislação do Estado ela vai contemplar arrecadações municipais e como a partir disso os municípios podem redistribuir renda, né? Essa é uma função, né, da tributação ligada ao meio ambiente, e nesse trabalho nós já estamos há algum tempo e é bastante interessante, a partir desse ponto de vista, poder ouvir as considerações do André. Então, Jossan, eu acho que até para não estender demais, para a gente poder ouvir mais o André sobre isso, eu queria agradecer de novo, André, a oportunidade de a gente poder pensar esses temas e nos colocamos também à disposição para pensar novamente aí essas questões ligadas ao meio ambiente. Valeu. Assim, Zaid, eu acho que a gente poderia ter se limitado ao pagamento por serviço ambiental, né? Eu tenho uma reserva legal que eu já sou obrigado a ter por disposição legal. O mundo quer que eu tenha reserva legal. Eu acho que para o caso brasileiro, que preserva absurdos, de mais da metade do seu território, 30% dessas áreas preservadas elas estão dentro de propriedades rurais, nós tínhamos que ter uma remuneração só pelo fato de ter a própria floresta na propriedade rural, porque a gente paga, se ela pegar fogo, como aconteceu recentemente, nós somos os responsáveis. Então, a gente não precisaria, no Brasil, criar qualquer mecanismo, porque os mecanismos que eles criam não visam privilegiar nada. Qualquer agrônomo, talvez convide um agrônomo, se vocês quiserem, eles vão te explicar sobre sequestro de carbono. Sequestro de carbono é o que a planta deixa no solo. Isso não é contabilizado na ONU. Se a gente fosse contabilizar sequestro de carbono no Brasil, a meta inteira do Brasil, as emissões totais já seriam zeradas. Mas isso não contabiliza, porque não somos nós que controlamos a métrica, né? Então, eu fico preocupado, principalmente pelos desdobramentos que isso pode tornar lá na frente, o desestímulo à produção interna, o aumento do custo, em um país onde, infelizmente, a gente está pensando em soluções mundiais, sendo que nós temos praticamente 35 milhões de habitantes sem água tratada, 100 milhões de pessoas sem esgoto e 46% do nosso esgoto ele não é tratado. Então a gente tentar resolver causa mundial, sendo que a gente não fez nenhum trabalho de casa, desculpa, para mim é muita hipocrisia da galera de Brasília. André Bedin Pirajá, rapaz, além de você ser advogado e produtor rural, você tem um livro, Como Salvar Minha Fazenda, Manual Jurídico para o Produtor Rural. Vamos falar sobre como ter... Eu vi aqui, eu vejo no Amazon, que está aberto para mim. Ele existe físico também ou só e-book? Existe físico também na Amazon, é aquele e-book. E o físico ele está à venda se você acessar andrepirajá.com.br, lá vai ter o link de rede social, vai ter o link do livro, mais informações, algumas cartilhas. Eu fico aí, deixo à disposição de todos, quem quiserem saber mais. Meu Instagram é o André B. Pirajá. Lá a gente explana bastante sobre esses temas e eu deixo aí aberto para vocês. E agradeço novamente
o convite para poder trazer um pouco de informação, o pouco do que eu sei. E quem sabe a gente não colhe bons frutos aí na frente com produtores muito bem informados, combatendo o celeuma brasileiro. Nós e o produtor rural brasileiro que tem a agradecer você, viu? Muito obrigado. Daiane? Agradeço a sua brilhante fala, o seu ponto de vista que você veio trazer aqui para a gente foi muito esclarecedor, André. Acredito que toda a população que nos assiste também vai sair com outro pensamento daqui. E também, de antemão, gostaria de convidá-lo para debater outros temas, até o seu livro mesmo, aqui com a gente. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Zaide. Bom, novamente, então, agradecer o André, agradecer, Jossan, a oportunidade de mais uma vez aqui no Agrodebate poder tratar do agronegócio mato-grossense, das questões que giram em torno dos assuntos relacionados ao direito tributário, né, ao direito ambiental e também sobre o mercado internacional, que é muito importante, que é o futuro do nosso agronegócio. Tanto o exemplo que o produtor mato-grossense dá da porteira para dentro, como esse que as informações e que está antenado naquilo que se fala em todos esses setores que nós comentamos, vai auxiliá-lo a também dar o exemplo da porteira para fora na comercialização e na tomada de decisão empresarial. Então, eu agradeço novamente e tenham todos uma boa noite. André, vamos lá. Muito obrigado, então, mais uma vez. E Deus abençoe e continue trazendo muito conhecimento para você levar para todos nós aí. Amém, gente. Fiquem com Deus. Obrigado novamente pela participação. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela companhia. Meus amigos, também. Até uma próxima, viu? Segunda-feira tem mais Agrodebate. Tchau para vocês. Gente, você que está ligado no Agrodebate, muito obrigado pela companhia. Segunda-feira tem mais. Um bom final de semana e até lá.